Botafogo venceu o Fortaleza de 1-0 com gol de Duda Basílio. Inclusive, eu entrevistei a jogadora, ela vai falar sobre o sentimento de poder ajudar o time num jogo que foi bem truncado, assim, bem, na minha opinião, entre o grupo, né, que tem Fortaleza, Corinthians e Atlético Mineiro, além do Botafogo. O Fortaleza foi um dos adversários mais difíceis, a gente ainda vai pegar o Corinthians, mas até mesmo vendo os outros confrontos, o time do Fortaleza foi um time que me surpreendeu até, eu diria, porque é um time que joga com uma marcação bem alta. Em diversos momentos do jogo a gente via que a marcação do Fortaleza estava praticamente no campo de ataque, então o Botafogo estava tendo dificuldades de achar bolas nas entrelinhas e as bolas longas, quando, por exemplo, tentava na TT mais aberta pelo lado esquerdo, até saíam algumas jogadas, mas as Crias Gloriosas estavam pecando muito nas finalizações. Foi assim durante o primeiro e o segundo tempo, mas seria injusto se o jogo terminasse empate ou uma vitória do Fortaleza, porque mesmo o Botafogo pecando muito nas finalizações, quem somente criou durante toda a partida foram as Crias Gloriosas. O Fortaleza não teve nenhuma chance de perigo ali durante o jogo. A Caroline, que hoje foi a titular, né? No primeiro jogo a goleira titular foi a Zanella, praticamente assistiu o jogo ali de dentro de campo, não teve nenhum trabalho, ainda bem. E o gol foi convertido pela Duda Basílio, que perdeu o pênalti, mas logo depois conseguiu marcar no rebote. Olha! Pegou! Queria destacar na partida, além da Duda Basílio, claro, que fez o gol e, como sempre, jogou muito bem, ela é muito craque. Quero falar da Guima, que entrou só depois, porque, né, ela chegou recentemente da seleção brasileira, ela estava fazendo amistosos com a seleção lá na Espanha, ela chegou ontem somente em São Paulo, então ela não começou jogando, né, acredito muito que por opção do técnico, por cansaço e tudo mais, mas ela entrou no segundo tempo e, assim, o quão diferenciada é a nossa lateral esquerda. Quando ela entra, né, sai a Mariana Dávila, então muda o esquema de 3 zagueiras para um esquema onde tem as 2 zagueiras por dentro, Rayane e Letícia de Biasi, e a Kemily e a Guima, a Guima do lado esquerdo e Kemily do lado direito. Kemily, inclusive, que eu falei no último jogo, para mim foi um dos destaques. Então, nessa partida, no segundo tempo, a Kemily já desceu um pouco mais, não jogou mais de forma tão ofensiva, como jogou contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo. E a Guima do lado esquerdo faz, assim, uma diferença absurda. É muito diferenciada a nossa lateral. Quero dar um destaque também para uma das jogadoras que também entrou no segundo tempo, a Amiga. Lembrando que ela só tem 15 anos, ela foi a artilheira do Botafogo na Copa Rio, onde fomos campeões recentemente, né? Bicampeões, vale lembrar. E a Amiga, assim, ela tem um corpo, uma força absurda. Ela entrou, já estava, se eu não me engano, 1-0 para o Botafogo, então é muito importante para o controle de bola ali no ataque. Ela tem total domínio, ela abre os braços e, assim, a marcadora não consegue chegar nela. E ela presta muito atenção nas orientações, tanto do técnico quanto das próprias companheiras. A gente pode ver a Kemily, que joga ali perto dela o tempo todo falando, orientando, calma, tô aqui, tô perto, e ela prestando atenção e fazendo o que tem que ser feito. Ela tem uma consciência corporal, uma consciência de campo, do lugar, do espaço que ela ocupa, que me impressiona para uma atleta de somente 15 anos. Ela, sem dúvidas, é uma atleta que a torcida do Botafogo pode ficar de olho no nome, porque só com 15 anos no Sub-20 ela já tá jogando e arrasando desse jeito, então tem muito ainda pra gente colher os frutos dessa atleta. Eu conversei com o técnico Léo Goulart e ele comentou sobre o que ele tá achando do desempenho da Kellen. A Kellen é o número 5 volante que desceu do profissional pro Sub-20 já na Copa Rio. Ela desceu ali nos 2 últimos jogos da Copa Rio. E então são 4 jogos aí com ela de titular. O Léo comentou sobre o desempenho dela, porque na minha opinião eu sinto a Kellen às vezes um pouco ansiosa, de repente não conseguindo se adaptar totalmente ainda ao Sub-20, né? Já que ela já estava no profissional, já estava treinando com elas, jogando com elas. E o Léo comentou a opinião dele sobre isso e o desempenho da atleta na Copinha até aqui. Bom, a Kellen é uma menina que é fruto do nosso processo, né? Um bom fruto do nosso processo. Foi promovida ao elenco profissional, teve boa parte do ano lá com o elenco profissional, pelo menos no segundo semestre.
também conseguiu desenvolver muita coisa lá com as meninas profissional. Agora ela retorna com uma boa bagagem do que ela viveu lá, das experiências que ela viveu. Tem se enquadrado e é normal, assim, depois de tanto tempo afastada, por mais que o modelo de jogo, o modelo de treino seja parecido, que há uma dificuldade, às vezes, em alguns jogos de se enquadrar, e isso gera uma certa ansiedade na jogadora também. A gente precisa lembrar que, apesar dela ter sido promovida, ainda é o último ano dela de sub-20, ela é uma jogadora de desenvolvimento. Então, assim, é uma jogadora que a gente precisa ter paciência, porque é um baita de um talento. É uma joia que o Botafogo tem em casa, conseguiu lapidar, entregar na equipe profissional. Então a gente dá muita tranquilidade para ela, dá espaço para que ela se expresse bem dentro de campo. Independente dali do gol, da bola que parou no pé dela e acabou não concluindo, depois ela foi importante que ela sofre o pênalti, que a Duda faz o gol. E durante todo o jogo ela teve muito viva, ela é muito intensa, uma jogadora com uma dinâmica muito boa. Eu acho que é um bom nome que a torcida do Botafogo pode guardar, porque vai trazer bons frutos aí a nível nacional e no mais alta performance, sem dúvida. Além disso, o Léo também falou sobre as expectativas do jogo contra o Corinthians, que é o nosso próximo desafio, e aí sim é uma final de fato, vale a decisão. Botafogo e Corinthians se enfrentam no domingo, dia 10, às 3 horas da tarde, no Ibrachina, como estão sendo todos os jogos do grupo na competição. Corinthians e Galo, que se enfrentaram também hoje, empataram em 1-1. Então, o Botafogo joga no domingo pelo empate, porque o Corinthians só pode chegar, se empatar com o Botafogo, a 5 pontos. E o Botafogo, com 2 vitórias e um empate, vai a 7 pontos. Lembrando que só se classifica o primeiro colocado de cada grupo. Então, o Botafogo empatando já sai classificado para as semifinais. Vamos conferir o que o técnico falou sobre as expectativas para essa partida. Bom, primeiro olhar para esse jogo de hoje e entender os erros que a gente cometeu. A gente teve um controle, mas ainda muito passivo do jogo hoje. Faltou um pouquinho de agressividade. Acho que a gente poderia ter saído daqui com um resultado um pouco melhor. A gente não está satisfeito com a performance da gente. Mas depois que a gente corrigir esses erros, depois também delas aproveitarem as próximas 24 horas para se recuperarem, para comemorarem um pouquinho a vitória, a gente olhar já para o próximo adversário, tendo que consertar as coisas que a gente não fez bem hoje. O mais importante para a gente é que nesses 2 primeiros jogos a gente conseguiu manter uma linearidade nas ideias, né? Mudamos estrutura, mudamos sistema, mudamos jogadores, mas as dinâmicas estavam ali, o time se comportou bem, a gente conseguiu manter o controle das 2 equipes e a gente precisa melhorar isso e traduzir isso em agressividade contra o Corinthians, que é sem dúvida mais uma final, mais um grande adversário, e a gente vai em busca da classificação. A Duda Basílio também falou sobre o sentimento de poder colaborar com a vitória do Botafogo nesse jogo contra o Fortaleza. Vamos conferir. É muito gratificante poder ajudar o time pelo gol, não só pelo gol, correndo uma pela outra. Eu acho que a gente jogou como família, a gente teve união como família. A gente conversou isso antes do jogo, que uma ia correr pela outra até o final. O jogo só acaba quando o juiz apita. Mesmo fazendo gol, a gente falou que estava 0-0. O juiz dando 10 minutos de acréscimo, a gente sabia que ia ter que correr mais. Então aquele gol saiu na hora certa. E é gratificante demais pelo campeonato que é. Cada jogo é uma final, a gente passou pelo segundo degrau. Tem mais um pela frente. Vai ser difícil, mas a gente vai trabalhar, vai descansar para chegar bem no jogo contra o Corinthians. Vamos, Beto, porra! Valeu, meninas! Valeu, meninas! Valeu, Guimar! É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem vendo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal. E Instagram, YouTube, deixa o seu like, compartilha para chegar a mais pessoas. Lembrando que a cobertura do Que é Impedimento é uma cobertura independente, então vocês podem, durante a cobertura da Copinha, colaborar com a quantia de qualquer valor no Pix, que está aqui embaixo, está na descrição, está na legenda. Qualquer valor que eu recebo importa, ajuda, porque é uma cobertura independente. Então, não fica com aquela vergonha, eu vou fazer uma transferência de R$1, de R$2. Se todo mundo que chegar nesse vídeo puder fazer uma transferência de R$1, R$2, já ajuda pra caramba. Então é isso. De olho na transmissão que está sendo feita pelo YouTube do Paulistão. Eu sempre estou colocando o link também de transmissão nos stories do Que é Impedimento, nos dias do jogo. Então a gente enfrenta o Corinthians no domingo, às 3 horas da tarde, no Ibrachina. E conto com vocês aqui no apoio na cobertura do canal. Valeu, até a próxima.